E chegamos então à nossa última aula, a aula de número 10 do nosso módulo 3 de Finanças Condominiais da nossa mentoria Audita Condomínio. E nessa aula nós vamos estar vendo como se dá então a prestação de contas anual na Assembleia Ordinária. Então, toda gestão ela tem um início, meio e fim. E essa prestação de contas na Assembleia Ordinária, ela encerra então um ciclo, né, iniciando outro que pode ser renovado pelo mesmo síndico ou por um síndico eleito. Como auditores condominiais, temos que ter clareza de como se dá então esse processo de prestação de contas na Assembleia, porque afinal depois nós vamos estar auditando o condomínio dentro desses parâmetros que foram registrados em atas, então verificar se a Assembleia ela cumpriu também os critérios legais do Código Civil e da Convenção do Condomínio. Nós vamos então verificar nessa videoaula todos os processos de forma correta, como se deve realmente acontecer uma prestação de contas na Assembleia Ordinária do Condomínio. Acompanhe aí conosco e parabéns por você estar nessa jornada, seguindo então agora na nossa 10ª aula. Então, como se deve fazer essa prestação de contas? Para te auxiliar, eu preparei um tutorial que também vou deixar para você baixar, né, em PDF para depois você acompanhar. Vou estar passando aqui uma visão geral então de como deve ser feita essa prestação de contas. Inicialmente, essa prestação de contas é de responsabilidade do síndico. Nada impede que a administradora faça a prestação de contas ou a contabilidade faça a prestação de contas. Eu sugiro que o síndico faça essa prestação de contas de forma pessoal, né, porque ele conhece as contas, ele executou as contas, e que utilize a administradora e a contabilidade como um suporte, né, para tirar dúvida dos condôminos. A prestação de contas é a coroação da gestão, é o ponto mais alto da gestão. Por quê? É naquele momento que o síndico vai dar ali a prestação de contas da sua gestão e deve ter orgulho por isso, porque ele vai honrar o voto de cada pessoa, né? Vai estar ali mostrando que valeu a pena eleger um síndico eficiente, eleger um síndico que cumpriu as leis, que atendeu a expectativa e exigência dos condôminos. Então ele é um ponto alto porque nesse momento o que se espera é a conclusão natural de uma aprovação das contas. Só que essa aprovação ela já deve ser construída lá mês a mês, dentro daquele acompanhamento que a gente tratou no decorrer da aula, do previsto e aprovado, pasta de prestação de contas, parecer do conselho mês a mês. Então, quando se faz esse processo, naturalmente você terá as contas aprovadas. Para isso, é necessário que você tenha uma preparação dias antes da Assembleia para se inteirar, né, sobre as contas, acompanhar alguns relatórios, tirar algumas dúvidas com o conselho. Inclusive é interessante que se faça uma reunião antes da Assembleia de Prestação de Contas com os conselheiros, verificar se há algumas dúvidas com relação deles, com relação à sua gestão. Por quê? Nesse momento de prestação de contas, você pode passar a palavra para os conselheiros, que foi quem efetivamente verificou as pastas, uma vez que os condôminos não têm acesso diretamente às pastas, né, todos os condôminos. Quem avaliou as pastas foram os conselheiros. E os conselheiros podem dar ali o seu parecer verbal, né, sobre a aprovação, a recomendação da aprovação das contas. Utilize também, no dia da Assembleia, recursos visuais. Você pode usar um data show, ou se não tiver um data show, utilizar ali algumas planilhas para distribuir para os condôminos, para que fique claro, né, no momento que você for explanar a prestação de contas. É normal, é natural e até que se espera que isso aconteça, que surjam também alguns questionamentos, mas você fazendo uma gestão tranquila, transparente, você deve estar ali confiante, e mesmo que surjam algumas críticas, você deve ter um controle emocional e responder. Se algum fato fugir
da sua resposta naquele momento, você pode utilizar o apoio da contabilidade, utilizar o apoio da administradora, e depois, se tiver alguma situação que não possa ser resolvida na hora, você pode depois dar esse feedback para os condôminos após a assembleia, porque pode surgir situações e dúvidas que você não tem os dados ali em mãos. Mas é interessante que no dia da assembleia de prestação de contas, todas as pastas de prestação de contas estejam disponíveis. Você pode utilizar também outros recursos, não somente da área financeira, mas você pode discorrer sobre as melhorias nas áreas comuns, mostrando algumas fotos de antes, depois, mostrar resultado de pesquisa que você fez no condomínio. Tudo isso é válido, né, e corrobora com a aprovação das suas contas. Ok, pessoal? Então, dando essa sequência ali, você pode depois consultar o tutorial. É interessante que essa aprovação de conta depois ela seja registrada na ata de forma clara, objetiva, para que não tenha questionamentos depois. E isso vai coroar a sua gestão. Você encerrou um ciclo no condomínio, podendo se candidatar para uma reeleição, ou se for da sua vontade, você pode encerrar a gestão, né, e não se candidatar a esse condomínio. Isso vai depender muito também de uma avaliação pessoal sua. Mas é importante, então, que se tenha clareza, que se tenha todos os documentos, que não fique dúvida perante os condôminos. Então, é importante que você tenha clareza sobre a aplicação dos recursos do condomínio. Então, você pode acompanhar nesse tutorial. Ali a gente coloca um passo a passo de como fazer uma apresentação das contas, obtendo assim sucesso, aprovação, e aí você sai do condomínio tranquilo. Finalizamos então a nossa maratona pelo terceiro módulo da mentoria Audita Condomínio, onde discorremos então sobre toda essa dinâmica que é desenhada das finanças condominiais, do módulo financeiro. Então isso é importante, o auditor dominar e entender que o mercado condominial, o mercado de condomínio tem uma dinâmica financeira diferente das empresas. Esse é o grande diferencial, na verdade, que tem o mercado condominial, o mercado de condomínio das empresas. Você verificou ali toda essa questão que a gente transcorreu nessas 10 aulas. Isso é importante para o auditor dominar esses processos, né? O processo da previsão orçamentária, organização de um plano de contas, saber qual é o fundamento legal, então, das taxas condominiais, porque além de auditar, o auditor, ele também é contratado para prestar consultoria, para implantar alguns controles e até mesmo para elaborar a previsão orçamentária, como muitas vezes fui contratado para elaborar a previsão orçamentária de uma forma mais assertiva, haja vista que as contabilidades muitas vezes não têm aquele tempo disponível para fazer uma elaboração de forma profunda das finanças condominiais para apresentar então na assembleia, e muitas vezes é apenas um Ctrl+C, Ctrl+V da gestão anterior, e isso muitas vezes não funciona. Por quê? Porque o mercado, o cenário econômico muda de um ano para o outro, e para o síndico ter ali uma tranquilidade na condução financeira do condomínio, ele precisa se sentir seguro e pautado na parte legal, tendo ali uma previsão orçamentária que realmente condiz com a realidade do condomínio. Então, parabéns para você que chegou até aqui nessa 10ª aula do nosso módulo de finanças. Já estamos evoluindo, as coisas estão ficando mais claras a partir de então, e eu tenho certeza que você está sentindo ali essa diferença nos seus trabalhos no dia a dia, e também nesse processo de clareza mental sobre a atividade da auditoria condominial. Não esqueça, você pode baixar todos os documentos desse módulo, né, para os seus arquivos pessoais, e também você pode estar
tirando ali dúvidas e interagindo comigo sobre essa questão da auditoria condominial, especificamente da área financeira. Um grande abraço e vamos então para o próximo módulo, onde vamos estar falando ali como você pode iniciar o seu negócio, o seu trabalho dentro da auditoria condominial. Como você pode atuar como empresa ou como profissional liberal, tendo ali o seu negócio próprio ou fazendo a sua atividade paralela, a sua atividade extra, fazendo essa atividade de auditoria condominial. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos e então fica aí o convite para o próximo módulo. Um abraço do professor Odimar Manuel.